sou Patrícia Passos, psicóloga, doutora em saúde coletiva, e estou aqui para a gente conversar sobre a saúde mental do profissional de saúde em tempos de pandemia. É um prazer poder participar e contribuir com esse tema. Bom, falar de saúde mental do profissional de saúde em tempos de pandemia requer que a gente revisite o próprio cenário, né, da pandemia, inclusive apontando fatores de risco à nossa saúde mental. Né? Estamos diante de um vírus de rápida disseminação, temos ainda muitas incertezas sobre o controle da doença, também não sabemos exatamente a duração que essa pandemia vai ter, ou a imprevisibilidade em relação a isso. Diante das mídias sociais, temos uma disseminação muito rápida de fake news, o que pode gerar, inclusive, pânico na população. Tivemos uma mudança muito abrupta da nossa rotina, e isso diminuiu, né, as nossas interações sociais. E o profissional de saúde, especificamente, ele esteve, nesse momento de pandemia, exposto a fatores estressores, como o risco aumentado de ser infectado, de adoecer e morrer, e consequentemente, o risco de infectar pessoas próximas, familiares, amigos. O profissional de saúde é um profissional que já tem uma exposição à morte, mas no momento de pandemia, isso foi muito intensificado. E, assim, um sentimento muito grande de frustração diante dessas perdas, né? Porque, assim, o sentimento de frustração era diretamente proporcional ao esforço empreendido para manter as pessoas com saúde e com vida, né? Então, quando isso não era conseguido, a frustração era muito grande, né? Então, no momento inicial da pandemia, no pico especificamente, assim, uma sobrecarga de trabalho muito grande, uma exaustão e uma fadiga, né? E aí as pessoas foram desafiadas a se afastar de famílias e amigos e sofrer um estigma por conta da doença, né? Discriminação. Eu tive amigos que disseram, que trabalham em um hospital, que disseram que eu subia no elevador e que às vezes as pessoas saíam do elevador quando ele entrava, porque sabiam que ele era, né, médico e que estava vindo de um hospital de campanha. Então, assim, um estigma muito grande em relação à doença. A mudança frequente dos protocolos foi outro fator estressor, porque aí o que acontece? Eu fazia parte de um grupo de um hospital, de um grupo de WhatsApp, que aí eles diziam, de manhã vinha um protocolo, à noite às vezes já vinha um outro protocolo. Um relato que se ouve muito dos médicos do profissional de saúde, do enfermeiro, muito tempo gasto em colocar e remover os equipamentos de proteção individual. Né? E diante da demanda, diante da sobrecarga de trabalho, uma recusa, né, a ter esses momentos de descanso diante do compromisso, diante da ética mesmo do profissional de estar investindo o máximo possível para salvar vidas, né? A Eliane Brum é uma psicanalista que em 2016 ela disse que nós estávamos numa condição bem interessante da nossa existência humana. Ela disse, estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que nessa condição o corpo humano não aguenta, o corpo fica ansioso, deprime, entra em pânico, e assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos, então, exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Essa realidade que ela relata em 2016 foi absolutamente intensificada no primeiro semestre de 2020, né? Quando a gente estava no pico da pandemia. Estávamos, e não o profissional de saúde, então vivenciou isso de uma forma muito intensa, ele estava exausto e correndo, né, o tempo inteiro, o dia inteiro. E diante desse contexto, nada mais legítimo do que determinados sentimentos. Eu falando com um amigo enfermeiro, ele dizendo assim, mas eu como profissional de saúde não posso mostrar fragilidade diante do meu paciente. Mas veja bem, eu conversando com ele, que eu não estava na condição de psicóloga dele, mas de amiga, dizendo, mas veja bem, antes de ser enfermeiro, você é humano. E diante de um contexto desse, são sentimentos legítimos, medo, tristeza, raiva, solidão, culpa, ansiedade, uma cobrança muito grande, frustração, como nós já falamos, insegurança, confusão, um sentimento de tristeza muito grande, de luto por perda de pessoas queridas, de pacientes, perda da nossa rotina, né? A gente teve que lidar com a nova forma de existir no mundo, né? Temos, obviamente, alguns fatores protetivos, como quanto mais suporte familiar, a gente tem mais
protegido a gente está no sentido do sofrimento e do adoecimento em momentos diante de fatores estressores, quanto mais laços sociais estabelecidos, quem tem uma religiosidade é um fator protetivo, a gente poder ter consciência de que nossa atividade é uma atividade que tem sentido, que faz sentido, a gente poder se adaptar, né, de forma positiva às mudanças que acontecem na nossa vida, a capacidade que a gente tem de resolver problemas, o acesso a cuidados em saúde mental, e aí a Coped se coloca enquanto cooperativa de vocês, viabilizando uma escuta psicológica, viabilizando momentos como esse, né, às segundas. Então, assim, dando acesso a vocês a cuidados em termos de saúde mental, e precisamos também desenvolver atividades de autocuidado, né? Falar em bem-estar diante de fatores estressores requer de nós a gente lembrar, né, e se lembrar de coisas que a gente já sabe, como ter uma atenção ao nosso sono. Sei que o profissional de saúde isso é muito difícil, mas a gente precisa ter uma atenção ao nosso sono, à nossa alimentação, a uma atividade física, desenvolver atividades de relaxamento e meditação, atividades que são prazerosas pra gente, comer uma coisa gostosa, assistir um bom filme, conversar com pessoas numa plataforma virtual, conversar com amigos, né? E aí uma escuta psicológica pode gerar bem-estar pra gente nesse momento, porque a escuta psicológica, principalmente através do plantão, é uma escuta segura, que possibilita aliviar preocupações. Através da escuta a gente oferece conforto, apoio em crise, a gente pode facilitar a ativação de uma rede de apoio, organizar atividades diárias sob condições seguras, porque quando a gente tem uma rotina externa, exterior bem estabelecida, a gente se organiza internamente, psiquicamente, né? Num momento de escuta segura, uma escuta psicológica, a gente pode focar em agentes estressores, em estratégias de enfrentamento e gerenciar de forma adequada o estresse, né? Momentos como esse, eu me lembro muito do C.S. Lewis, quando ele diz: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E diante dessas dificuldades, nós estamos sendo desafiados, né, como profissionais de saúde, a cuidar da nossa saúde para poder cuidar do outro. Gostaria de registrar o meu reconhecimento e a minha gratidão aos profissionais de saúde que nesse momento têm se colocado de uma forma heróica, comprometida e ética com a saúde e com a vida da população de um modo geral.